bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Fala galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje eu acho que eu vou fazer aqui mais uma pílula, né? Um conteúdo rápido para vocês. Eu e a Andressa juntos aqui. E o tema é sobre um evento que a gente teve semana passada e alguns insights. Eventinho pequeno, né, Andressa? Coisa pequena, pouca gente, algumas só milhares de pessoas. Eu me senti de novo na Bienal do Livro. Saudades, Bienal do Livro do Rio de Janeiro aí, quem já frequentou, Rio Centro. Web Summit 2024, evento gigantesco, gente, mais de 30 mil pessoas, um calor miserável quando você saía de um pavilhão pro outro, era muito Bienal mesmo, você tem razão, Andressa. Como é que foi? Vamos falar um pouquinho dos insights, o que a gente... Acho que primeiros grandes tópicos, assim, só pra gente já pescar a atenção aqui de vocês, quais os grandes tópicos que a gente passou lá que geraram um uau na gente? Eu acho que é menos sobre gerar um uau, porque a gente vai inclusive falar um pouquinho do cenário macroeconômico e por que a gente está falando menos de uau e mais de, né, coisas mais pragmáticas. Mas a gente falou muito de AI, o evento trouxe muito AI, muito forte, mas nada com algo tipo extremamente ninguém nunca ouviu falar disso, e muito mais como é que a gente aplica AI no nosso dia a dia, dado que tem tanta gente explorando AI de uma forma que pode não ser tão útil, ou então pode gerar um monte de, né, tipo, um monte de ruído. Perfeito. Inclusive, eu não sei se você viu, uma galera tá falando pra fazer pesquisa no Google, tirando, tipo, antes de 2023, pra poder filtrar todo o conteúdo que é criado por AI, porque tipo, senão você fica chafurdando num monte de conteúdo inútil. Exato. Né? Então, é muito sobre isso, é muito sobre como é que a gente usa AI além do hype. Então, muito no evento foi sobre isso. Teve outro ponto muito legal que eu achei que apareceu em diferentes momentos do evento, diferentes palestras, diferentes pavilhões, que tem a ver com a economia distribuída. Qual é o ponto, gente? A gente viveu até, sei lá, uns 5 anos atrás, um universo de grandes empresas, crescimento, etc. e tal, e grandes centros e tudo sendo feito muito na padronização de um ambiente pasteurizado. Tipo, conta digital, né? Só para trazer um exemplo para todo mundo. Conta digital, todo mundo em B2C, todo consumidor, todo mundo queria ter uma conta digital. Toda empresa grande não é cool se não tiver uma conta digital. Isso, é tipo, banking is the new e-commerce, né? Tipo, que o e-commerce era tipo uma década atrás, o banking é nessa década que a gente está vivendo. Mas a grande questão da economia distribuída é que, fora dos grandes centros, a gente tem necessidades que não estão sendo atendidas. A gente tem públicos que não estão sendo atendidos. A gente tem uma capilaridade de negócios que não está sendo explorada. E quando a gente fala de ESG, um dos caminhos que ficou bem forte no evento para a gente ser mais compliance com o ESG é a gente fomentar esse ecossistema de microempreendedores. Então, tinha bastante conteúdo no evento sobre isso. Sobre como é que a gente trabalha essa economia distribuída, como é que a gente trabalha essa capilarização, como é que a gente viabiliza que os microempreendedores prosperem. Super pequenas empresas, né, que, tipo, gerando um monte de oportunidade. Não sei se pela crise econômica instalada em vários países ou se realmente porque passou uma onda, né, a gente tá há 5, 10 anos investindo pra caramba na pessoa física, digamos assim, e agora a gente tá indo pras pequenas empresas, mas de fato muita solução pra tentar tornar a vida desse pequeno aqui, a gente não tá falando nem pequena empresa de faturando mais de 1 milhão, não, tá, gente? A gente tá falando de fato de microempreendedor. De MEI. Exato. E muita solução, muita coisa tentando olhar para eles, seja em crédito, o que é meio óbvio, né? Que boa parte dessa galera é desbancarizada, de alguma forma, ou muito mal servida pelos grandes bancos. Então tinha muita solução ali fintech-like, vamos botar assim, mas também soluções para fazer a conexão do dia a dia, operação, gestão, de uma maneira mais... Inclusive, a Apple, há 2 dias atrás, se eu não me engano, lançou um Made for Business em vários pontos, várias lojas dela, conectando exatamente com essa necessidade. Então esse fenômeno, ele é mundial, que é conectado com ESG, é conectado também com a questão da nossa economia como ela está hoje. A gente não tem mais o dinheiro disponível, e aí, sabe, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, mas a gente não tem mais o dinheiro disponível sobrando dos investidores de, vou jogar aqui a fundo perdido e vou achar o próximo unicórnio. Perfeito. Uma coisa legal, e aí eu já comecei provocando no UAU e a Andressa pegou bem,
tem uma quebra de paradigma legal, assim, sobre o Web Summit. Muita gente, inclusive a rede LinkedIn, né? Ela mostra uma fantasia, muitas vezes. A pessoa vai lá, olha que evento incrível. Cara, o evento é super bem organizado. 30 e poucos mil pessoas e o negócio funciona. Tudo isso. Porém, ele não é um evento Disney. Ele não é um evento que você vai sair, meu Deus, 100% das coisas que eu ouvi são novas. Não. E esse ano em especial, muita coisa muito pragmática sobre o resultado. Eventos anteriores de startups, né? O Web Summit, queira ou não, ele tem um foco em startups. Você chegava com startups, inclusive, muito pouco maduras, buscando investimento, etc. Esse ano teve um choque de realidade, né? Dinheiro mais caro. A gente tinha um monte de startups lá, ideias já maduras, mais maduras, né? O produto já está consolidado, já tem um modelo de negócio que é lucrativo e a galera está buscando escala. E aí precisa de dinheiro para isso, porque se for só no bootstrap ali, né? Só por conta própria, vai demorar muito tempo. Então, isso foi bem surpreendente, por exemplo, porque não era uma característica de público de evento de startups há até bem poucos anos atrás, certo? Então isso já mostra um pouco desse cenário econômico diferente. E também nas palestras, o assunto, por exemplo, AI, a gente estava falando sobre inteligência artificial, estava falando como aquilo vai dar resultado e gerar produtividade. Não tem, a discussão está muito pragmática, muito direta e reta, como a gente, pensando em ano passado, pensando nos últimos 2 anos, sobre AI, falava muito sobre o revolucionário, né? Agora a bola já está vindo para o chão. Estou falando sobre o que você pode fazer que vai gerar eficiência para sua empresa no aspecto X. Cara, empresas grandes, até palestras falando sobre como as empresas grandes, você mexeu na supply chain e teve que realmente trazer uma agilidade, trazer uma questão econômica ali para jogo. Então, bola mais no chão, isso eu acho que eu curti. Tem coisas super e ultra disruptivas? É essa que vem o ponto. Talvez não, mas é um básico bem feito, gera resultado. Sobre o lance de supply chain, um ponto que eu curti muito, eu vi uma palestra sobre supply chain e AI e todas as mudanças que precisam acontecer. Todo o universo de supply chain no mundo, tá, gente? Isso não é particularidade do Brasil. Ele é muito ineficaz. E ele é bem ineficiente. É menos ineficiente do que ineficaz, mas ele é, tem muito espaço para melhoria. E o palestrante que eu vi a palestra, ele falou assim, o problema em supply chain é porque a gente não tem, a gente tem como se fosse uma soberba de que a gente vai fazer certo de primeira e que é uma ciência conhecida, sabe? É uma ciência exata. Usa os processos do SAP aí que vai rodar tudo, né? Aquela coisa assim, tão clássica. E não é o que ele estava vivenciando. Então, o que ele trouxe cara, tem coisas de conceitos da agilidade que são super velhos para quem está em tecnologia, mas que para o supply chain é completamente disruptivo. Vamos fazer um pequeno teste com um aluguel e um aluguel de warehouse mais uma alocação de caminhão e tal. Vamos entender como é que vai funcionar a logística disso para depois descobrir se a gente vai ter uma linha mesmo. Então, todas essas questões de ciclo curto, de teste rápido, de métrica, de entender o quanto a gente consegue reduzir, etc., para ele tinha muito aprendizado ainda para rolar, que para agilidade é já algo batido, mas que dentro de supply chain, justamente por causa dessa premissa de que a gente já é super eficiente e é uma ciência exata e a gente já sabe, o escopo já é dado, tinha muito espaço. E isso conecta exatamente com a questão da economia distribuída e da capilarização e do ESG. Então, é aquela visão sistêmica, né, gente? Está tudo interconectado. Uma outra coisa que eu achei bem interessante sobre o evento, né? Diferente de outros anos, a gente não teve... O ambiente era mais diverso, acho que esse é o grande ponto. O evento claramente se preocupava em colocar a questão sobre diferentes ângulos, então diversidade de opiniões e também, obviamente, diversidade de gênero, racial, a questão de valorizar de fato o diferente. Isso era claro nas palestras, nas talks, nas entrevistas, painéis, que você tinha esse cuidado e essa preocupação. E aí, naturalmente, isso trouxe também, além das multiplicidades de opiniões, uma questão de trazer isso também como um negócio, certo? Que eu acho que fazendo a conexão, Andressa, que você falou agora há pouco, o ESG. O que você ouviu lá que foi interessante para você? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu curti bastante a conexão da parte econômica do ESG com a dos microempreendedores e das pessoas menos favorecidas. Isso foi um discurso bem forte que a gente viu em diferentes lugares, diferentes pavilhões estavam falando disso, diferentes palestras estavam falando disso. E, naturalmente, existe um diagrama de Venn aí entre o recorte econômico e o recorte racial, por exemplo, o recorte de gênero, por exemplo. Eu senti muito o evento favorecendo as vozes femininas, e eles, inclusive, depois mandaram números sobre isso. Eles fizeram um movimento sobre Women in Tech, inclusive, que
tinha um valor de ingresso diferenciado. Então, eu acho que esse movimento do gênero para o público feminino funcionou muito bem, mas eu senti muita falta ainda do recorte racial e do recorte de deficiência. Esses recortes, e aí eu também não vou ser, né, tipo, injusta com os organizadores, porque eu entendo que eles priorizaram o recorte feminino. Eu super apoio que a gente priorize, né? Tipo, vamos uma fatia de cada vez e tal. Mas seria desonesto da minha parte não citar que os recortes de raça e de deficiência e outros recortes também ficaram um pouco faltando. Mas tudo bem, a gente já faz parte do jogo. Exato, já é uma baita de uma evolução. E eu acho que esse diagrama de Venn, onde tem essa sobreposição entre públicos minorizados e a questão da economia distribuída e menos focada em grandes centros, focadas em tipo startups super endinheiradas e etc, já ajuda bastante. Uma coisa que foi um insight pra mim, assim, como o evento é muito grande, o que acaba acontecendo? Os eventos depois do evento, eles eram até mais quentes do que o próprio evento para trocar ideia, networking e etc. É um evento de mais de 30 mil pessoas, então se você está pensando em ir para o ano que vem, já fica o aviso. Se você está indo para fazer networking, boa sorte, você vai sofrer. Com 30 mil pessoas, a chance de você não achar a pessoa que você queria falar lá, você não vai esbarrar no corredor. Esquece. Tipo, tira isso da tua cabeça. Porém, existe uma série de eventos, e uma coisa, inclusive, que me surpreendeu, assim, alguns patrocinadores clássicos, por exemplo, os provedores de cloud, né, Google, Amazon e etc., não estiveram no evento. Porém, fizeram vários eventos com a galera de startup na noitada, né, digamos assim. Então, vai com essa cabeça também, para você que não foi ainda, tá a fim de experimentar. Não vá com a cabeça de que você vai conhecer milhares de pessoas e vai ser o evento que mais vai privilegiar o networking, porque é impossível, é muita gente, você não vai se esbarrar. Então o evento tenta ali fazer alguns tipos de facilitação para empresários, para founders, mas você vai ter que ser intencional nisso, não dá para ser casual. Principalmente se você for que nem eu, que você tem uma bateria social pequenininha, né? Tipo, o CFC, ele é mais, tipo, ele se alimenta da troca, e ele fica mais energizado quando ele tá trocando com pessoas. Então, para ele é ótimo, ele sai do evento super feliz. Eu saio do evento querendo virar um caroço de manga chupada. Então, assim, eu tenho que priorizar muito bem as minhas interações e quais são as palestras que eu vou, porque eu fico realmente exausta. Inclusive, uma coisa muito legal é que o evento tem um aplicativo que você pode conectar com as pessoas. Então, mesmo que, tipo, eu não por exemplo, eu não sei quem dessa empresa vai estar lá. Você pesquisa pela empresa e vem os nomes das pessoas que estão associadas a essa empresa. Então, isso eu acho que facilita bastante essa gestão do seu tempo e a conexão que você faz com as pessoas. Eu curti muito essa experiência do aplicativo, achei muito legal. Agora, tem uma coisa, só porque a gente está sendo pouco polêmico, né? A gente está sendo muito polido, vou botar um pouquinho de pimenta aqui. Como teve empresa grande mandando só a equipe comercial pro evento? Ah, sim. Gente, não faz muito sentido, certo? Porque virou um evento só transacional, de comercial para comercial. É pouquíssimo... Isso foi uma coisa que me surpreendeu negativamente, assim. Porque a empresa não estava lá para se posicionar como inovadora ou para fazer a conexão com as startups. Ela estava lá para vender. E ela botou um stand para vender. Então, assim, isso não faz o menor sentido. Não que não seja legal ter equipe comercial, super é legal, mas assim... teve momentos em que a gente, tipo, se interessava por alguma coisa, achava muito legal e chegava no stand. Mas como é que funciona? A pessoa não sabia responder, ela só sabia, tipo, a gente tem essas ofertas. Tá, mas me explica como é que funciona. Qual a necessidade que você resolve, né, e tal. Exato. Então a gente viu bastante esse padrão. É isso. Muito interessante isso. Tem um ponto que eu queria trazer também, que me surpreendeu muito agradavelmente, assim como a questão do supply chain. Eu tive o prazer de ver uma masterclass da Vale falando sobre testes em ciclo curto para projetos de longo prazo. E esse é um ponto que eu acho muito legal, porque eu tô vendo um movimento, e eu conversei com algumas pessoas no evento sobre isso, eu tô vendo um movimento de, depois que teve a banalização da agilidade, depois que teve todo aquele, né, tipo, aquela curva de adoção que a gente conhece. Eu tô vendo um movimento no mercado, justamente por causa dessa questão da eficiência, dessa questão de precisa dar resultado, precisa ter o break-even. Eu tô vendo as pessoas meio que colocando... Voltando pro básico bem feito, né, digamos assim. Sim, mas voltando para um antagonismo, do tipo, eu não posso fazer ciclo curto se eu quero eficiência, porque para ter eficiência eu preciso de escala. Boa. E aí ciclo curto na escala, entendeu?
E eu gostei muito de ver essa masterclass e de ver outros conteúdos relacionados a como fazer coisas que normalmente são feitas em uma escala monstruosa, mas como fazer ciclo curto, como fazer testes que você não vai fazer os mesmos testes que você faria com uma startup digital. Mas o mindset por trás está super dentro. Então foi muito bonito ver a Vale, que é uma empresa super reconhecida, super estabelecida, a visão de uma empresa super tradicional. O Banco do Brasil também teve uma talk da presidente do Banco do Brasil que falou um pouquinho sobre isso e colocou bem legal mesmo. Foi muito bonito ver empresas assim, empresas brasileiras, trazendo esse tipo de mindset e desmistificando. Porque no final das contas, o que a gente quer é resultado. A gente não tá fazendo ciclo curto porque é bonito. A gente tá fazendo ciclo curto porque a gente quer reduzir risco. Não, mas vem cá. Mas aí vamos falar do nosso momento de revolta também, né? Porque a gente tá aqui pela polêmica daquele belo roadmap e que teve uma palestra que a Andressa... Quase morri. E eu assistimos, que a gente se olhou e, né, aquela coisa de torcer a orelha, porque vamos falar um pouquinho do roadmap, não dá pra... Se você não desenhar um roadmap todo... Fala aí. O que acontece? Não foi uma palestra, CFC, foi uma roda de conversa, não foi não? Acho que sim, não lembro agora. Fizeram uma pergunta, eram acho que 4 pessoas, e aí tinha várias perguntas, e aí fizeram uma pergunta de como é que você ajuda a comunicar a estratégia, como é que você faz com que as pessoas engajem, como é que você reduz o risco nas organizações. Porque era uma galera de startup, certo? O contexto era uma galera de startup e eles estavam falando de eficiência e de fazer o básico bem feito e de chegar no break-even, etc. E aí a pergunta para o líder foi: como é que você reduz o risco? Como é que você faz isso acontecer? E a alma abençoada, assim, nessa hora, eu dentro da minha cabeça pensei assim, só tem uma resposta na minha cabeça, pode ter várias variações, mas o básico, tipo, o coração eu preciso fazer ciclo curto, testar rápido, checar se aquilo tá... Ciclo mais curto, exato. Se aquilo tá gerando o resultado que eu preciso. Ponto. Tô indo na direção certa ou não, né? E era sobre liderança. Então era tipo, eu preciso criar um ambiente seguro para as pessoas fazerem esses testes rápidos para eu poder saber se o resultado, tipo, se eu não tô investindo um dinheiro que eu vou jogar fora, né? É sobre isso. Uhum. E aí a alma abençoada, gente, me responde: não, porque a gente tem que comunicar a estratégia e ter um roadmap claro pro ano. Eu quase morri. E não alterá-lo, deixa, né? Tipo, e não alterá-lo. Então, acho que esse aspecto é legal, porque, no final das contas, tanto se falou sobre agilidade, mas pouco se entendeu sobre, né? Uhum. Indo nesse caminho aqui. E esse, para mim, é um belíssimo exemplo de que não se entendeu sobre teste de hipótese, sobre... Você achou que era sobre executar com sprints. A gente esbarra com isso o tempo todo e a gente esbarrou lá também alguns conceitos e, cara, a gente tava no mundo startup, certo? Ali. De novo, é um evento voltado para startups. E é engraçado ver que, tipo, o Eric Ries ainda tem muita coisa para ensinar lá que não foi bem entendida pelas pessoas que estão nesse contexto. E eu acho que isso tem a ver com o quanto as pessoas compraram as ferramentas e não os porquês. Uhum. Porque no final das contas, dane-se a ferramenta. Se você tá reduzindo o risco e tipo, garantindo que você não vai jogar dinheiro fora, não importa se você tá usando sprint, dane-se, entendeu? O problema é que as pessoas, elas tentaram muito reduzir o esforço cognitivo e falaram assim, se eu instalar essa ferramenta, logo eu vou conseguir ser legal, ser ágil, enfim. Mas esse nunca foi o ponto, né? Então, a gente percebeu muito forte esse tipo de discurso, gente. E, cara, no final das contas, é um tiro no pé. Porque aí você retroalimenta o problema, que é, o dinheiro tá caro. Por que o dinheiro tá caro? Né? Porque a gente tá num cenário macroeconômico onde teve uma escassez porque teve muito investimento em coisas que não deram resultado. Famoso 880, né? Fomos lá pro 80, investimos. Opa, parece boa a ideia. Mas não tem execução, não tem modelo de negócio. Mas bota dinheiro. Growth. A startup tem 10 pessoas. Vamos botar 500 pessoas, porque aí a startup vai crescer, entendeu? Acabou. Isso acabou. Isso tá claro que acabou. Cadê o ciclo curto? Entendeu? E aí agora as pessoas estão falando, não, o problema é que a gente tem que ter um roadmap claro e pro ano e não pode mudar. Cara, vai voltar a ter o mesmo problema. Aí eu acho que agora, assim, como uma dica até, um evento que faz barulho, né? Gera o fear of missing out de muita gente. E aí, pra quem vale a pena ir no evento, Andressa, quais as dicas? Quem pode se frustrar? Vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre isso. E até já colocando, né? Vou passar a bola para Andressa, mas já colocando. Já falei uma, né? Se você tá indo para fazer networking e achar que você vai conhecer 1000 pessoas no dia, cara, boa sorte. Assim, não é o tipo de evento que
favorece esse nível de networking, porque é um evento grande demais para isso. Então, o que mais? Para quem é ou para quem não é, Andressa? Vamos lá. Se você é uma pessoa que está tentando ler o cenário, ler o mercado, entender como é que as empresas estão se posicionando, menos sobre o que é disruptivo e mais sobre quais são os movimentos sistêmicos. Tipo, quais são as coisas das quais todo mundo está falando. Quais são os movimentos que todo mundo está fazendo de algum jeito. Quais são as dores que as pessoas estão exibindo. E assim, a gente foi bem com essa visão. Funciona muito bem. Desde que você faça uma curadoria muito eficaz de quais são as palestras que você vai ver, os eventos que você vai, as conversas que você vai. Até porque se você errar a palestra, você vai levar 20 minutos para chegar na outra, né? Porque é tudo longe. Então... Exato. Então, assim, tipo, você programa as suas palestras, ou elas são encadeadas no mesmo stage, tipo, você senta no stage e vai até a hora do almoço ou até o final, ou você tem que programar, tipo, assiste uma palestra, anda até a outra, e assiste a outra palestra e anda até a outra. O que eu acho que faz muito sentido? Se você está fazendo um estudo de players de mercado, se você é uma pessoa que, por exemplo, ficou os últimos 5 anos no mesmo emprego, não sabe como é que está o mercado de trabalho, quer entender como é que estão os movimentos, porque você está querendo se reposicionar, isso vale a pena. Agora, se você está num cenário onde você quer saber o que está na crista da onda do mercado, quais são as coisas mais disruptivas, você quer tipo uma solução para sua empresa, talvez não seja o melhor evento. A não ser que você queira ir ali na linha de startups, explorar algumas ideias, etc., que ali sempre tem uma coisinha ou outra que pode ser bem legal. Então, por exemplo, fazendo um deparo aqui, ali tinham algumas soluções de startups para tentar fazer vendas B2B. Queira ou não, a gente como Nowhere aqui tem o... Vamos ali ouvir... Mas tinha alguma coisa muito disruptiva? Para o meu tipo de negócio, para o nosso tipo de negócio, não. Mas pode ser que, para alguns casos, fizesse muito sentido ali. Empresas de varejo, por exemplo, tinha uma solução legal. E muita solução de financeiro. Muita solução financeira. Hoje foi uma característica Brasil aqui, né? Que afinal de contas, com a nossa taxa de juros, banco e empresa financeira gera uma receita absurdamente maior do que a média. Varejo, por exemplo, agora está muito, muito em dificuldade. Muito pressionado. Exato. Por exemplo, se você tem a sua startup também aqui trazendo, pode ser um negócio legal de você pagar ali, tem uma taxa, não lembro exatamente, acho que é tipo R$2.000, que você pode pagar e ser selecionado, e você vai entrar num processo para ser selecionado de exibir a sua startup ali. Esse para mim, já até falei, né? Assim, foi surpreendente. Esse ano vi startups bem mais maduras do que se via no mercado, e aí fala um pouquinho sobre esse cenário econômico mais difícil, dinheiro mais caro. Gente chegando com ideias que antes provavelmente já teriam ganhado alguns milhões, e hoje ainda estão lutando ali para ter um funding. Então, esse é um tipo de público que pode valer a pena. Agora, se você está chegando muito imaturo, e o evento como esse ano foi, pouquíssima chance de você conseguir. Eu vi gente sendo descartada em conversa com investidor, assim, em alguns fóruns que eu participei, porque, cara, você ainda não tem um produto com modelo de negócio validado. Então, o que é muito engraçado, isso aqui é uma mudança, tá? Antigamente você tinha um produto, tinha gente botando dinheiro. Agora você não tem um produto e um modelo de negócio provado que vai dar lucro, as pessoas estão evitando. Que é isso, né? Tipo, o funil tem bastante coisa boa no funil. Então quem tá com dinheiro, quem tá investindo, tá priorizando. O que mais? Não vá com a expectativa, a menos que você seja aquela pessoa que adora a multidão, não vá com a expectativa de confraternizações no fim do dia. Porque eles fazem confraternizações no fim do dia, mas enquanto cariocas, eu e o CFC, a gente olhou para as confraternizações e a gente fez assim, meu Deus, porque assim, tipo, o evento é no Rio Centro, e aí você vai pra Austrália, sabe? Pra você, tipo, fazer a confraternização. Também conhecido como Zona Sul? Exato. Tipo, do Rio. No trânsito do Rio é muito longe. Ainda mais no horário de pico. Então você vai ficar 2 horas no trânsito pra chegar no lugar onde vai ser a confraternização. E aí você vai chegar no lugar da confraternização, como aconteceu com pessoas que eu conheço, você vai ficar 10 minutos, tá absolutamente lotado, você não vai conseguir beber nada, não vai conseguir comer nada e você vai embora. Então, esteja preparado psicologicamente para isso, né? Como eu sou uma pessoa que ou eu vou para confraternização no fim do dia ou eu vou para evento, porque a bateria social acaba, então eu, pelo menos, não precisei sofrer esse mal, porque eu já tinha me programado. Cara, eu vou focar no evento e no fim do dia eu vou virar um caroço de manga chupado no hotel e tá tudo bem.
mas as pessoas que foram com a expectativa de fazer aquele networking no fim do dia, de ter aquele happy hour e tal, tinha happy hour dentro do evento em alguns stands, e esses, ok, funcionou super bem, mas o happy hour do evento mesmo, grandão, muito longe, em lugares diferentes da cidade e muito lotados. Tem uma coisa pra fechar aqui, eu acho, indo já pro fechamento, mas uma coisa fundamental. O evento é um evento internacional. E a gente, como brasileiro, tá muito acostumado a eventos. Cara, é um mercado interno enorme, certo? Então a gente se basta. A gente fala português o tempo todo, a gente não tem soluções com viés global, porque não precisa, certo? Já tem 200 e tantos milhões de habitantes só aqui. Esse é um evento global. Ele é um evento que vai ser em inglês. Ele é um evento que as pessoas vão se comunicar em inglês nas palestras. A maior parte das pessoas que estavam palestrando eram brasileiras, ou estavam em painéis, né, de entrevistas, rodas de conversa, eram brasileiros, porém falando em inglês. E isso, eu vi muita gente... Poxa, mas é ruim o inglês da pessoa. Eu achei a maior parte das pessoas falando inglês maravilhosas, tá? Eu achei as pessoas ótimas. Exato. Mas rolou essa questão, né, de... Você tá num evento internacional. A gente não tá acostumado enquanto brasileiro a isso. Tem um ponto importante aqui que isso pra mim é um problema seríssimo de diversidade, porque você tá criando uma barreira. Só que, depois, no início do evento, quando eu vi isso acontecendo, eu sou fluente em inglês, tá, gente? Eu dei aula de inglês durante muito tempo. Então, pra mim, pessoalmente, não é uma dor. Mas, como eu sei que inglês não é uma coisa natural pra muita gente, eu sempre fico pegando as dores dos outros e fico pistola porque tá em inglês e as pessoas não vão ter acesso. E aí, até a metade do evento, eu tava naquela de, putz, mas eu acho que tinha que ter, não sei o quê, porque a gente tá tirando o acesso das pessoas. E aí eu descobri que no app tinha tradução simultânea. Aí eu falei, tá, tudo bem. Retiro o que eu disse, tá tudo certo, ok, pelo menos tem um caminho. Mas é que eu acho que a grande coisa é, o networking e as oportunidades, apesar de ter 90% do evento devia ser de brasileiros, ele vai, se você consegue falar inglês, você tá falando com esse 10%, digamos assim, que veio aqui pra fazer negócio. Então, é diferente. E é isso, acho que é um bom ponto de atenção. Se você tá indo, principalmente com foco startupeiro, cara, vai preparado pra falar inglês, porque senão você tá jogando fora uma belíssima oportunidade. E aí, gente, da próxima vez eu prometo que eu vou testar a tradução simultânea para saber se tá legal, mas só de ter e tá no app e tá disponível para todo mundo, porque aqueles equipamentos que você bota no ouvido, para 30 mil pessoas, é absolutamente inviável. Não, fica no seu celular. Cara, a organização do evento é impecável. É um negócio assim, eu fiquei muito bem impressionado, dado a grandeza da coisa. É isso, acho que só não vai achando que você vai ter palestras ultra profundas e etc, e não é o foco. Outro ponto. As palestras são de 20 minutos, gente. É isso. A pessoa começou a falar, acabou, já próximo assunto. Então, hyperlink, né? Outra expectativa boa para você ter alinhada não vai esperando que as palestras vão ser profundas, que você vai sair de lá com passo a passo, de que você vai sair de lá conseguindo aplicar. Esquece. As palestras são para você ser exposto a coisas que você não seria exposto de outra forma, e aí você corre atrás de se aprofundar e faz o networking, conecta com a pessoa, pesquisa, etc. Então, esse é outro ponto legal para alinhar as expectativas sobre o evento. É isso. Valeu, gente. Obrigado. Espero que a gente tenha conseguido resumir um pouquinho aqui sobre o nosso olhar, como é que foi o evento, e nos vemos por aí. Valeu. Beijo! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.